E falando aqui sobre as ações da Taesa, veja que nós temos um preço teto de R$ 35,41 para a TAE 11 e para a TAE 4 temos ali R$ 11,80. Isso projetando um lucro na faixa de R$ 1.186 bilhões e um payout de 80%. No entanto, as coisas mudaram aqui na Taesa. Ela divulgou esse fato relevante aqui no dia 8 de maio. Para o exercício social de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. E antes nós considerávamos o lucro líquido IFRS para cálculo de dividendos. A partir do exercício social de 2025, a intenção da companhia é propor a distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. A questão é que o lucro líquido IFRS sempre foi maior do que o lucro líquido regulatório. Veja aqui nos anos 2020, 2021, 2022 e 2023, sempre assim, o IFRS maior do que o regulatório, e a gente estava considerando também um payout de 80%, agora baixou para 75%, e nesse ano de 2024, a mesma coisa, o IFRS ali já veio 374 milhões de reais, enquanto o lucro líquido regulatório, 193 milhões de reais. Se a gente pegar esse relatório aqui da Genial Investimentos, que é recente, publicado no dia 10 de maio, uma atualização aqui das 3 transmissoras, vou deixar inclusive aqui na descrição desse vídeo, Alupar, Transmissão Paulista e Taesa. Vamos ver aqui o que nos interessa. Eles estão estimando aqui um lucro líquido na faixa de R$ 1.326 bilhões de reais. Isso aqui seria regulatório, daria um lucro por ação na faixa de R$ 3,80. Se a gente tirar 75% desse valor, vai dar ali R$ 2,85. É mais ou menos o que eles estão estimando aqui, R$ 2,90 de dividendos para esse ano de 2024. Vale a pena ressaltar que esse valor aqui é bruto. A Taesa já começou o ano ali divulgando um JCP referente ao primeiro TRI de 2024 e é bem possível que nos próximos trimestres também venha JCP. Então tem que tirar ali 15% de imposto de renda. No entanto, eu achei aqui esse relatório do BTG Pactual um pouco mais conservador. Veja que as estimativas para 2024 é um lucro na faixa de 1,1 bilhão de reais. Daria um lucro por ação de R$ 3,30. Só que esse dividendo por ação líquido aqui de R$ 1,70 não está correto. Vamos fazer a conta aqui para ver quanto é que vai dar. Daria ali na faixa de R$ 2,47. Isso aqui seria bruto, pessoal, porque a gente está vendo que a Taesa está pagando ali JCP. Observe aqui nesse aviso aos acionistas, que também é do dia 8 de maio, ela soltou aqui um novo juro sobre capital próprio na faixa ali de 42 centavos por unit. A Datacom vai ser no dia 13 de maio, segunda-feira, e a partir do dia 14 de maio as ações são consideradas ex-dividendos, ou seja, quem comprar no dia 14 não terá mais direito a esse provento de 42 centavos por unit ou 14 centavos por TAE 3, TAE 4. Para calcular o valor líquido desses 42 centavos aqui, é só pegar o valor e multiplicar por 0,85, você vai estar retirando ali os 15% de imposto de renda, o que vai dar ali líquido de impostos 35, quase 36 centavos por unit, TAE 11. A mesma coisa você faz para TAE 3, TAE 4 aqui, pega esse valor de 14 centavos, multiplica por 0,85, que você vai achar o valor líquido de impostos. E se a gente pegar aqui esse juro sobre capital próprio de 144,8 milhões de reais e dividir pelo lucro regulatório da Taesa nesse primeiro TRI de 2024, está aqui exatamente 75% de payout. E o que eu achei interessante nessa mudança aqui da Taesa, da política de distribuição de proventos, foram 2 fatores. Primeiro, previsibilidade por parte do mercado. É muito interessante, apesar de ter diminuído o dividendo que a gente vai receber, o lucro líquido regulatório representa um valor mais próximo da geração de caixa da companhia, então isso é bacana. E outra coisa foi que essa Datacom foi logo aqui em maio desse ano, referente ao primeiro TRI. Se a gente olhar para o ano passado, essa Datacom foi somente em agosto, ou seja, demorou mais da Taesa a pagar. Então, como a gente gosta de ser bastante conservador aqui, vamos pegar esse lucro líquido proposto aqui, estimado, na verdade, pelo BTG Pactual, de 1.143 bilhões de reais, e substituir por esse nosso lucro líquido antigo que estava aqui na nossa planilha. Outra coisa que nós temos que alterar aqui é esse payout de 80%, vamos colocar 75%. E no dividendo por ação, vamos considerar que a Taesa vai pagar sempre juros sobre capital próprio. Então, vamos multiplicar aqui por 0,85 na célula. Feito isso, nós temos um novo preço teto aqui em nossa planilha de R$ 30 para a TAE 11 e de apenas R$ 10 para a TAE 4. A margem de segurança está negativa ali por 12% TAE 11 e 13,5% TAE 4. Claro que aqui nós estamos sendo super conservadores, né?
Primeiro que esse dividendo por ação a gente está considerando que vai ser todo o JCP, pode ser que no último pagamento ali seja um dividendo. Muitas empresas que pagam 4 vezes no ano, elas pagam os primeiros 3 em JCP e o quarto pagamento, que é só no ano que vem, eu acho que já não tem mais o benefício fiscal, então eles pagam dividendo. Outra coisa, esse payout aqui de 75%, vale a pena ressaltar que a partir de 2025 a intenção da companhia é distribuir 90% a 100%. Então você pode colocar aqui de repente um meio termo de 85%, já tem ali um preço teto na faixa de R$ 34,25. Particularmente, pessoal, eu estou querendo comprar Taesa abaixo dos R$ 34. Então, na verdade, eu vou deixar dessa forma para lembrar a todos vocês que a gente está mudando aqui esse lucro projetado, está mudando esse payout, está colocando aqui que ela vai pagar tudo o JCP, mas é a forma mais conservadora que a gente está calculando esse preço teto projetivo. Então, abaixo dos R$ 34, eu acho que já está um preço interessante para comprar TAE 11. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, pessoal. E sobre a Ferbasa, eu vou refazer o meu preço teto também, visto que ela acabou de divulgar os seus resultados. Veio um resultado meio que fraco aqui, né? Veja que o lucro líquido caiu 25%, apesar do EBITDA ter crescido aqui na faixa de 66%. E eu já vou explicar para vocês por que o EBITDA veio forte em comparação com o trimestre passado, né? E o lucro veio fraco. Veja que o dólar médio praticado ficou estável no próximo trimestre. Nesse segundo agora deve subir, né? Visto que o dólar disparou em abril. A receita líquida também caiu aqui quase 6%. E o custo de produtos vendidos também caiu, que é uma boa notícia. Então a Ferbasa está ali conseguindo reduzir os seus custos. Com relação à produção, a Ferbasa explica aqui que teve uma leve diminuição de 1,1% em relação ao quarto tri de 2023. Volume de vendas aqui também caiu, foram comercializados 63 mil toneladas de ferroligas no primeiro trimestre, volume 4,5% inferior ao comercializado no quarto tri do ano passado. Receita líquida também diminuiu. Este resultado foi motivado em sua maior parcela pelo recuo de 4,5% no volume de vendas de ferroligas, apesar da estabilidade do dólar e da pequena elevação de 1,1% no preço médio em dólar das ferroligas. Então, pessoal, isso aqui é uma boa notícia. Não é que teve uma grande alta, mas pelo menos parou de cair e até teve essa leve alta de 1,1% aqui no preço do produto que a Ferbasa vende. A companhia está conseguindo aqui diminuir os seus custos dos produtos vendidos. Já com relação às despesas com vendas gerais e administrativas, veja que com vendas no primeiro tri de 24 somaram 4,9 milhões, mesmo montante do quarto trimestre de 23, enquanto que as despesas gerais e administrativas totalizaram 47 milhões de reais, reduzindo 12% em relação ao mesmo período analisado. Então eles estão analisando sempre com relação ao quarto tri de 23. Outra coisa que a gente tem que ficar esperto aqui é o consumo de caixa, pessoal. No terceiro trimestre do ano passado, ele tinha um caixa líquido, a Ferbasa tinha um caixa líquido de mais de R$ 1 bilhão e agora apenas 781 milhões de reais de caixa líquido ante quase 900 milhões no final do quarto trimestre de 2023. Se a gente fizer essa subtração aqui, pegar o caixa líquido do quarto tri de 2023, subtrair pelo caixa líquido do primeiro trimestre desse ano, vai dar ali 116 milhões de reais que a Ferbasa de fato consumiu nesse primeiro trimestre de 2024. E a Ferbasa deixou a desejar nessa questão de vendas aqui, sendo que caiu 4,5% em comparação com o quarto tri, mais 14% de queda em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Eles explicam que essa queda no volume de vendas, principalmente da diminuição de 13,3% no volume de vendas no mercado interno, é reflexo do aumento no consumo de sucata em detrimento do uso de ferroligas em campanhas de produção de aço em 2024, no primeiro trimestre de 2024. O resultado financeiro líquido nesse trimestre foi um pouco melhor do que no quarto tri, um aumento de 3%. E muito melhor do que o primeiro tri de 23, um aumento de quase 19%. Então aqui eles explicam o que aconteceu. Esse aumento decorre do declínio na despesa financeira, justificado pela amortização de contratos de financiamento, somado ao efeito positivo da variação cambial. Em contrapartida, houve a redução na receita financeira explicada pela baixa na taxa de juros, aplicações financeiras e pelo consumo de caixa no período. Então, reduziu aqui, né, a receita financeira, mas as despesas também caíram e a variação cambial ajudou. Interessante nesse gráfico aqui é a gente perceber que o lucro caiu bastante, o menor lucro dos últimos trimestres, se a gente olhar para trás aqui, não teve um lucro menor do que esse,
E anteriormente o menor lucro foi do trimestre passado, 55 milhões de reais aqui. Antes disso, o primeiro tri de 2021 e 59 milhões de reais. No entanto, uma boa notícia aqui é esses 78 milhões de reais no EBITDA, um crescimento também na margem EBITDA, ficou ali em 15% em comparação com o trimestre passado que estava apenas em 9%. Com relação a proventos, pessoal, não espere nada nesse mês de maio. A Ferbasa costuma pagar aqui em junho, depois em setembro, dezembro 2 vezes. E eu gosto de ver aqui essa demonstração de resultado mais ampla, porque dá para a gente entender por que o lucro líquido veio abaixo do trimestre passado, enquanto que o EBITDA veio maior do que o trimestre passado. E veja que a gente começa com a receita bruta no primeiro trimestre menor do que no quarto tri de 23. Aí a receita líquida também acompanha, menorzinha aqui, observe 509 milhões contra 541 milhões do quarto trimestre de 23. O lucro bruto também ficou menor em 97 milhões versus 106 milhões. E veja que não teve aqui uma variação do ativo biológico no primeiro trimestre de 2024. E isso contribuiu para que a empresa tivesse um lucro bruto menor do que o quarto tri de 23, porque o custo dos produtos vendidos aqui, ó, observe 412 milhões versus 467 milhões no quarto trimestre de 2023. Então, se não fosse essa variação do ativo biológico que não teve aqui nesse primeiro trimestre, esse lucro bruto seria maior do que no trimestre passado. E a Ferbasa fez um bom trabalho aqui com essas despesas operacionais. Veja que o lucro operacional antes do resultado financeiro ficou em 34 milhões versus apenas 16 milhões do trimestre passado. Aí vem aqui a receita financeira, que a Ferbasa consegue sempre ser positiva, porque ela tem caixa líquido, então o resultado financeiro foi de 27 milhões nesse trimestre, também um pouquinho maior do que no trimestre passado. E o lucro, então, antes do imposto de renda, ficou em quase 62 milhões de reais versus 43 milhões no trimestre passado. O que aconteceu é que o imposto de renda e a contribuição social acabou com o resultado da Ferbasa aqui nesse primeiro trimestre de 24, porque veio em 20 milhões negativo e logo o lucro líquido ficou ali em 41 milhões. No quarto trimestre de 2023, observe que o imposto de renda veio positivo para a Ferbasa, ou seja, saiu de um lucro antes de imposto de renda de 43 milhões e o lucro líquido do exercício ficou em 55 milhões. Então está aqui a grande diferença. Eu acredito que esse imposto de renda e contribuição social positivo no quarto trimestre de 2023 tem muito a ver com esse JCP que ela pagou aqui. Observe que foi 21 centavos mais 12 centavos por ação. Então foi um grande JCP aqui que abateu ali, com certeza teve algum benefício fiscal e ela conseguiu aí lucrar mais nesse quarto tri. Observe que também tem JCP no mês 9 e também no mês 6. Então os próximos 3 trimestres a Ferbasa ela deve pagar menos imposto de renda e contribuição social, porque tem esse benefício fiscal do JCP. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto, eu até projetei um lucro conservador em algum vídeo, vou deixar aqui para vocês nos cards, em que esse lucro acho que ficou em 240 milhões de reais. Mas sinceramente, pessoal, eu acho que a Ferbasa vai lucrar um pouco menos que isso. Eu vou projetar aqui que ela vai lucrar cerca de 60 milhões de reais por trimestre e vamos tirar ali cerca de 36 milhões de contribuição social e imposto de renda, vai dar ali na faixa de 200 milhões de reais. Então isso seria um lucro por ação de apenas 58 centavos, colocando esse payout forte aqui de 65%, dá um dividendo por ação de 32 centavos, um dividend yield nessas cotações de R$ 8,00 de apenas 4%. Vamos exigir um pouco menos aqui, 5%, nosso preço teto ficaria ali em R$ 6,38. Margem de segurança negativa por 20%. Infelizmente, a Ferbasa não está apresentando lucros fortes, vem em queda aí essa questão dos preços das ferroligas, está dando uma estabilizada, mas a gente vê que não é suficiente para ela ter lucros fortes. Então, sinceramente, não estou pensando em aportar em Ferbasa no momento. Tenho 100 ações na minha carteira, vou deixar ali quietinha e pensar em outras ações. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar, que nós falamos de ações pagadoras de dividendos. Se você investe ou quer investir em ações, você está aqui no lugar certo, já se inscreve no canal. Temos também a planilha de preço teto gratuita que fica na página inicial do canal e também na descrição dos vídeos. Um grande abraço e até o próximo.